Gente, eu juro que eu ia gravar um negócio aqui, mas terminou entrando ao vivo. Então, olha só. Oi, Hudson. Rapaz, esse aqui é aquela verdadeira situação que você fica assim, o que eu faço? Desligo ou não desligo? Desligo ou não desligo? Então, oh meu Deus, olha só, gente. Vejam bem. Eu tava aqui olhando, né, umas publicações e vira e mexe eu me deparo com uma publicação, um tipo de publicação que me incomoda muito. Eu vou compartilhar isso com vocês. Vejam bem. Quem me conhece de longa data sabe, né, que o meu posicionamento público, ele tá totalmente envolvido por questões políticas, né? Não foi proposital, não foi isso que eu comecei, né? Na verdade, há quase 10 anos atrás, né, num desejo imenso de proteger a liberdade de consciência dos meus filhos, que na época, eu tenho dois, que hoje, um com 18 e um com 22, na época, faziam ensino fundamental 1 e fundamental 2. E na época foi quando pipocou a questão da ideologia de gênero, né? E que eu tomei conhecimento de uma forma mais clara da existência da doutrinação política ideológica nos ambientes acadêmicos. Então, eu vesti a camisa do Escola Sem Partido e com uma intenção assim de literalmente proteger os meus filhos, garantir que os meus filhos pudessem estudar sem que eles sofressem qualquer tipo, né, de sequestro mental, sequestro ideológico. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, que criação de filho não é só uma obrigação, mas também é um direito do pai, da mãe e da família. Então, quem tem filho tem o direito de criar os seus filhos, de colocar na cabeça dos seus filhos todo e qualquer pensamento que a sua família tenha, diz respeito a nós, a nossa família, né? Então, questões morais, princípio, religião, até mesmo opinião sobre tudo e qualquer coisa. Enquanto nossos filhos são menores, a opinião deles é a nossa opinião. E nós temos não só a obrigação de ocupar esses espaços, quanto o direito na cabeça deles, na formação intelectual deles, né? Nossos filhos são a nossa herança. Nós deixamos o que para o mundo? Os nossos filhos. Quem são os nossos filhos? Nossos filhos são pessoas que provavelmente vão pensar e se comportar como nós. Por quê? Porque ele é uma parte da nossa história. É o nosso legado. Então é justo que o meu filho pense como eu, reaja como eu, sinta como eu. E no momento que ele quiser ser ele mesmo, e isso vai acontecer um dia, claro que ele vai ser, mas com certeza toda a minha influência vai estar o quê? Na vida dele. Todo filho que chega numa idade de maior, ele passa a ser o quê? Dono do próprio nariz, das próprias ideias e da própria opinião. Enquanto ele está debaixo da nossa tutela, ele é quem? Ele é sim uma extensão da nossa família. Não é uma extensão do meu corpo, mas é uma pessoa, em vários aspectos, ele está debaixo da minha autoridade. E da minha autoridade é tipo assim, meus filhos, minhas regras, né? Então, para preservar tudo isso, eu vesti a camisa do Escola Sem Partido. Só que, por causa do meu posicionamento, da minha forma de falar, né, da minha intrepidez, às vezes, para defender algumas coisas, da minha coragem de me manifestar e dizer o que eu penso, isso tomou uma outra proporção. E eu terminei me tornando liderança do movimento Escola Sem Partido no estado do Espírito Santo há quase 10 anos. Hoje, eu não estou mais nessa briga pelos meus filhos, eu já estou pelos filhos dos outros. Mas o que acontece? Eu tenho visto, né, um crescente envolvimento superficial de pessoas que hoje dizem defender a educação contra a doutrinação política ideológica, contra a ideologia de gênero, às vezes até mesmo professores, como foi o caso aí de políticos, né, que andaram se manifestando e na hora de se defender, fala assim, eu sei do que eu estou falando porque eu sou professor.
tem muita chance dessa pessoa estar mais contaminada do que ele imagina, porque afinal de contas, toda a formação de profissional da educação, ela é carregada de viés ideológico. A formação, a graduação de licenciatura de pedagogia, entre outras graduações, tá? Mas imagina o seguinte, a formação do profissional de educação, ela é pura doutrinação. O professor, ele é doutrinado na sua formação. E ele leva essa doutrinação para quê? Para a escola. Mas hoje a doutrinação é um ciclo insano. Por quê? Porque o teu filho lá na escolinha, lá no jardim de infância, ele já está sendo doutrinado. Então ele sai do jardim de infância para o ensino fundamental 1 e 2, já continua o processo de doutrinação. Aí ele vai para o ensino médio, ele continua o processo de doutrinação. Aí ele sai do ensino médio, um campo fértil, preparadíssimo para o golpe final, que é dado aonde? Nas universidades, nas faculdades públicas e particulares. Gente, não importa. Isso é um problema sério, isso é um ciclo insano. Ele é contínuo, ele não termina nunca. Você não sabe onde ele começa, onde ele termina mais. Por quê? Porque ele já é um processo formado. Isso é o quê? Isso é a engrenagem do sistema de ensino brasileiro. Então, eu vejo hoje... O que me fez entrar criar esse vídeo ao vivo? Meu Deus do céu. Não era para ser ao vivo, tá, gente? Mas deixa aí, tá ao vivo, enfim. O que fez eu vir falar sobre isso? É porque eu vejo com frequência as pessoas ficam indignadas com a doutrinação, ficam indignados com os episódios com os quais eles se deparam. Gente, eu acompanho isso há muito tempo. Cara, o que se chamam de educação sexual nas escolas, vocês não fazem ideia do que é aquilo. O que falam de política de afirmação, que envolve o quê? A questão da ideologia de gênero e outras coisas voltadas para a agenda LGBT e para feminismo nas escolas, vocês não fazem ideia. Aí quando o conteúdo surge na internet, um monte de gente fica apavorado. A gente está tentando falar, gente, é isso aí que existe, é isso aí que existe. Mas as pessoas estão dizendo, não, na escola dos meus filhos não acontece. Se acontecer o quê? Está acontecendo, vocês estão tudo engolindo esse monte de lixo. Estão deixando o negócio invadir a cabeça dos filhos de vocês, ninguém está fazendo nada. Mas aí surgem uns espertos que querem dizer que estão fazendo alguma coisa, principalmente agora, né, que está entrando em período eleitoral. Aí vai para a porta de escola, dar show, falar brabo, sabe, perseguir professor. Porque eu vejo como perseguição. A professora de inglês, que está trabalhando ideologia de gênero, já tem um tempo. No Renato Pacheco, aqui em Jardim Camburi, por exemplo, sim, ela está fazendo doutrinação. Mas ela está fazendo doutrinação com legalidade, vocês sabiam? Então parem de perseguir a professora, porque a professora não é o problema nessa situação. Perseguir professor não vai adiantar. Cada vez que as pessoas veem um episódio ridículo acontecendo, a primeira coisa que as pessoas falam, caçem fulano. Vão atrás dessa pessoa. Tem que demitir. Demite o professor. Demite o diretor. Demite nada, gente. Presta atenção. Presta atenção. Isso é caça às bruxas. Isso é perseguir e caçar pessoas. Porque essas pessoas, em parte, acreditam no que estão fazendo. E estão fazendo porque tem lei ao lado delas. Eu denunciei em 2018 ainda que o novo currículo escolar capixaba introduziu ideologia de gênero no documento do início ao fim. Todo professor que trabalha ideologia de gênero nas escolas do Espírito Santo, nas escolas capixabas, estão fazendo isso debaixo de legalidade. Existe documento que dá para eles essa legalidade. Aí você fala, então sai, o que adianta? A gente não tem solução? Não, tem sim. Que os pais acordem e tomem conta dos seus filhos. Que os pais voltem a ocupar os espaços nas escolas. Que os pais vão olhar o que é que seus filhos estão estudando na escola. Que os pais vão lá procurar saber do PPP. Existe um documento chamado Plano Político Pedagógico. Toda escola tem. Toda escola faz. Então você tem que ir lá saber, pede. Não posso te dar. Então você vai lá e processa. Porque a escola é obrigada. Não existe essa história de sigilozinho do que estão ensinando pro teu filho, não. A escola é obrigada a te entregar quando você pede um PPP. Geralmente, quando a escola é um pouco mais transparente, ela deixa lá com acesso público. Você consegue até acessar e ver. Veja. Agora, muitos desses documentos, qualquer pessoa mais
leiga no assunto vai ler e não vai entender. Você vai ver que tá lá, mas você não vai ser capaz de enxergar. Isso é fato. Por quê? Porque todo esse aparelhamento do sistema de ensino não começou da noite pro dia. Todo esse aparelhamento que existe hoje no sistema de ensino não existe há 10 anos, 20 anos, é mais de 50 anos. Aonde que está o problema disso? Em todos os setores. Vocês já pararam para ver como que funciona a estrutura do sistema de ensino brasileiro? Tem um monte de gente que não parou para ver e acha que tudo é culpa do professor. Não, gente. A culpa não é toda do professor. Existe professor que dá aula de verdade. Existe professor que só vai para a sala doutrinar. Existe professor que está comendo o tempo do teu filho na escola. Teu filho está indo para a escola e não está recebendo conteúdo. Está recebendo o quê? Opinião de professor. Está recebendo senso comum, às vezes, no lugar de conteúdo acadêmico. A coisa está muito mais feia do que vocês imaginam. Mas dizer, demite fulano, vai atrás de ciclano, expõe Beltrano. Professor não é o principal problema nesta situação. Parem de perseguir professor. Parem de dizer que é para cancelar fulaninho, ciclaninho, beltraninho. Esse tipo de pensamento é um pensamento perigoso. Porque a pessoa começa a achar que está sabendo o que está fazendo, não está sabendo o que está fazendo, não. Aí o que acontece? Tentando fazer justiça, a gente é responsável por uma grande injustiça. Tem professor que doutrina de forma consciente, gosta de fazer aquilo, está fazendo aquilo porque achou espaço para fazer, achou oportunidade para fazer, achou legalidade para fazer e achou ausência, indiferença de pai e mãe, que não se importa mais com a educação dos filhos. Para a escola e para professor que doutrina o teu filho, a melhor coisa que tem nessa vida é você manter distância de escola, você não querer saber, você não se importar. Mas se você se importar, se importe, mergulhe fundo nessa questão. Não faça como um monte de gente faz, principalmente os políticos. A maioria tem um bando, eu poderia citar um monte de nome aqui, mas isso ia me render um problemão e eu não tô querendo problema agora. Não tô querendo problema agora, porque eu quero me envolver mais a fundo na questão da política de Vitória. Então, assim, enfim. Todo mundo, gente, um monte de gente vem falar que se importa. Não se importa o suficiente. Porque se importar o suficiente, buscaria conhecer a fundo o problema. E a maioria das pessoas que hoje falam que estão contra a doutrinação política e ideológica, inclusive contra a questão da ideologia de gênero, não estuda o assunto a fundo. Eu poderia citar nomes aqui de deputados estaduais aqui do Espírito Santo. Eu poderia citar nomes de vereadores na Câmara de Vitória, na Câmara da Serra. Poderia citar nomes de candidatos, pré-candidatos à política ano que vem, que já estão usando esse tema como bandeira, como discurso, como palanque político. Mas qual é, de fato, o conhecimento que essas pessoas têm sobre esses temas? Zero. E são arrogantes. Sabe por que são arrogantes? Porque quem está nessa briga há muito tempo, como eu e várias outras pessoas, que detêm um certo conhecimento, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Sabe por quê? Porque a gente mergulhou na briga. E para você brigar, você tem que ter argumento. Para você ter argumento, você tem que ter conhecimento. Você ter conhecimento, você precisa do quê? Uma imersão na situação, na questão, no problema. Então, a maioria dessas pessoas que hoje fazem discursos, inclusive discursos inflamados, perseguindo o professor, tá fazendo teatro, está fazendo cena para você achar que essa pessoa se importa com essa causa e está brigando contra essa causa. Só que em nenhum momento uma pessoa dessa, por exemplo, me chamou para dentro de uma briga. Porque poder político eu não tenho. Dinheiro eu não tenho. Patrocínio eu não tenho. Apoio de espécie alguma eu tenho. Toda vez eu tive que correr atrás de político para tentar movimentar um projeto, para tentar movimentar uma ação, para tentar movimentar um interesse, uma participação do político dentro da briga. Mas hoje, pessoas que se elegeram desde 2018, surfando na onda de outras pessoas, como o próprio Bolsonaro, e
usando, por exemplo, a bandeira do Escola Sem Partido para pautar as suas candidaturas, como aconteceu aqui, não vou muito longe, aqui em Vitória e no Espírito, aqui na Grande Vitória, essas pessoas usaram a bandeira para se promover. Mas aonde que eu estou dentro desse processo, dessa briga? Eu continuo na minha briga. Porque essas pessoas não chamam para dentro, sabe por quê? Porque eles têm medo de perder o protagonismo, eles querem um protagonismo. E um protagonismo que eles não têm. E quando se manifestam para falar besteira. Toda pessoa que faz campanha na internet para perseguir professor vai ter o meu posicionamento contrário a isso. Sabe por quê? Porque essa não é a solução do problema. Isso só é mais uma caça-bruxas. Isso só é, sabe o quê? Uma forma de dar lição no resto, de botar medo. Gente, a gente não tem que agir para botar medo em nada nem ninguém, não. A gente tem que agir com ações concretas para resolver o problema. Quem quer resolver o problema de verdade? Ninguém. Porque nem Bolsonaro, quando foi eleito em 2019, se meteu nesse problema. Nesse vespeiro, nesse balaio de gato. Bolsonaro foi uma das pessoas que usou a bandeira do Escola Sem Partido para pautar a eleição dele. Dizendo que se importava com o problema, dizendo que ia combater a doutrinação política e ideológica nos ambientes acadêmicos. Em 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, a primeira coisa que Bolsonaro fez foi virar as costas para o movimento. Sabe por quê, gente? Porque combater esse problema não é para amador. Combater esse problema não é para ninguém que esteja preocupado com popularidade. E principalmente, não é para qualquer um. Porque não dá para você combater problema, resolver problema complexo com soluções simples. Fazer vídeo na internet e dizer que tá aborrecidinho, que não sei o que lá, é fácil. Difícil é mergulhar no problema e tentar caçar soluções. E tem algumas soluções que ajudariam muito. Que seriam pelo menos práticas, que talvez abririam porta para outras soluções. Mas a solução de fato, essas pessoas não falam, nem tocam nesse assunto. Recentemente, foi lançada uma plataforma aqui no estado que supostamente seria para receber denúncias. O deputado que criou a tal da plataforma, primeiro, usou uma ideia de uma outra pessoa. Não deu crédito para essa outra pessoa. Não trouxe essa outra pessoa para dentro do processo para ajudar a desenvolver a ideia. Afinal de contas, a ideia também surgiu dessa pessoa. Essa era uma ideia que eu também tinha, que eu também queria, que eu também concordava e aprovava. Não me chamaram nem para validar a ideia, nem para validar, dizer assim, aqui, sai, chega junto aqui, vamos lá, vamos lançar a plataforma. Por quê? Porque você pode legitimar a briga, já que você é liderança do Escola Sem Partido há quase 10 anos no estado. Por quê? Porque nesse aspecto até a esquerda respeita pessoas que se posicionam, que brigam, que vêm lutando contra o problema como eu. Mas um monte de gente, que inclusive se diz da direita, acha que tem o direito de chegar na internet, ficar fazendo um monte de postagem, um monte de videozinho, convidando os outros a perseguir os outros. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Suspeitem muito de quem fala em liberdade, ameaçando a liberdade dos outros. Porque o problema a gente tem que resolver é ideológico, a gente tem que resolver no campo das ideias. Qualquer perseguição sugerida contra pessoas, suspeitem disso. Não embarquem nessa, não. Sabe por quê? Porque quem de fato defende liberdade de todos. Eu posso não concordar com o que a pessoa fala, mas eu devo concordar que ela tem o direito de falar, mesmo que seja uma estupidez e uma idiotice. Como muitos podem achar que eu estou fazendo agora. Mas é meu direito ser estúpida, é meu direito falar o que eu bem entender. Você ser perseguido pelo aquilo que você fala, por aquilo que você defende, por aquilo que você acredita, vocês não vão me ver me posicionando dessa forma. E é isso que aborrece um monte de gente. Quando eu tô numa reunião com gente da esquerda, um monte de gente fica de cabelo em pé. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Política é diálogo. Fuja de pessoas que dizem que não dá pra sentar na mesa e conversar com uma pessoa de esquerda. Fuja dessa pessoa, sabe por quê? Porque essa pessoa é mais um tirano, querendo dizer pra você o que você pode ou não fazer. Sabe por que tem um monte de gente em Vitória? Vocês não sabem, né? Mas eu vou falar pra vocês, eu tô ao vivo, olha. Tem um monte de gente, inclusive na política e na ala da direita, que supostamente está do mesmo lado que eu. Eu sou uma pessoa que defende um movimento apartidário.
E eu, em vários momentos da minha vida, sou partidária. Eu não espero tomar partidarismo e participar de partidarismo de coisas, não, que isso não vai acontecer. Não sigo ninguém cegamente, não tenho político de estimação, não quero ser de estimação de ninguém. Eu só quero ser tratada com honestidade. Mas tem um monte de gente que prefere, em vez de falar a verdade na minha cara, dar punhalada nas costas. E no meio da direita tá cheio de gente assim. Então tem um monte de gente que não se conforma com o fato de eu, sendo uma pessoa de viés conservador, me relacionar com gente da esquerda, sentar e conversar com gente da esquerda. Sabe por quê? Porque não entende que, assim como eu quero preservar o meu direito de ter o meu viés conservador, eu não vou ficar tratando como monstro uma pessoa que prefere ser da esquerda. Porque se eu fizesse isso, eu seria uma tirana. E quem faz isso é um tirano. Quem quer controlar o que o outro pode fazer, o que o outro pode falar, o que o outro pode escolher, é um tirano. E tá cheio de tirano em volta da gente, tanto na esquerda quanto na direita. Eu entrei na briga política para combater a tirania da esquerda. E hoje eu me vejo combatendo tirania até na direita. Por quê? Porque no final das contas, eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: não esperem me ver perseguindo pessoas. Não vou perseguir pessoas. A minha briga no campo das ideias. E enquanto houver espaço para briga no campo das ideias, é lá que eu vou estar brigando. Eu não vou perseguir pessoas. Eu não vou aceitar que pessoas me persigam, porque eu não estou comprando briga de fulaninho, ciclaninho, beltraninho. Sabe por quê? Porque eu brigo as minhas brigas, não quero ninguém comprando as minhas brigas, mas ninguém vai me obrigar a comprar a briga de ninguém. Então, se seu fulano, ciclano, beltrano é inimigo de ciclano, beltrano, que se matem, que eles que lutem. É tipo isso, entendeu? Então, tá aí, eu tô deixando um recado, é um monte de coisa. Para um monte de gente ficar aborrecido ou não, ou para um monte de gente parar para pensar, tá? Só não tinha pretensão de ser ao vivo, mas foi ao vivo. É isso. Eu tô deixando aí para vocês pensarem. Parem para pensar e me diga se há alguma lógica numa pessoa que defende a liberdade perseguir a liberdade de outra pessoa. Quem faz isso não tá sabendo o que tá fazendo, não. Não parou para pensar, não. Perseguir professor, caçar professor, expor professor de uma forma a colocá-lo sob perseguição, isso não é uma atitude correta. Por quê? Porque o problema da doutrinação política e ideológica que acontece nos ambientes acadêmicos o buraco é muito mais embaixo. O fundo do poço é muito mais profundo. Então, não achem que pegar professor e ficar perseguindo ele é só achar bode expiatório. A pessoa está criando um bode expiatório para dizer que está fazendo alguma coisa. Não, não tá não. Não tá não. Está fazendo um desserviço. Os problemas que envolvem educação são muito mais profundos do que aquilo que um monte de gente aí, ó, tá tentando falar para você para te convencer que se importa com o problema. Se importa não. Porque se importasse com o problema, chamava para dentro, chamava para junto, para participar das discussões e para tentar achar soluções, pessoas como eu e outros que estão pavimentando essa estrada há pelo menos, aqui no estado do Espírito Santo, há quase 10 anos. Fora do Espírito Santo tem mais, porque só de existência a Escola Sem Partido tem 20 anos. E se muita gente hoje entende quando a gente fala sobre doutrinação política e ideológica nos ambientes acadêmicos, agradeça ao doutor Miguel Najib, agradeça ao Movimento Escola Sem Partido. E aqui no estado do Espírito Santo, não, eu não tenho que ser modéstia, não. Eu tenho a minha contribuição e eu reconheço tudo o que eu passei, os perigos que eu corri e corro e tudo aquilo que eu construí. Legítimo e bonito seria que as pessoas que hoje querem encampar essa briga desse honra a quem tem honra. É o mínimo que a gente espera de pessoas que têm caráter, de pessoas que têm princípio. Então, a maioria das pessoas que inclusive estão na direita hoje e que dizem se importar com coisas como essa, mas que fazem questão de todas as formas, tentar destruir, apagar trabalhos que foram feitos como o próprio Movimento Escola Sem Partido fez, essas pessoas
de fato, eu não vejo honestidade nisso, não. Não vou dar nomes para bois aqui, mas bom entendedor vai entender muito bem o que eu estou falando. Eu posso falar sobre isso mais vezes em outro momento. Valeu aí pela atenção de vocês, gente. Obrigada.